Oi, pessoal! Eu sou a Aline Lorandi, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Unicinos e também faço parte do Grupo A Letra. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre consciência linguística. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Bom, a consciência linguística é uma habilidade muito importante e há diversas pesquisas que mostram isso para as crianças se alfabetizarem, especialmente quando elas começam a entender a relação que existe entre as letras, naquele sistema alfabético de escrita, e os sons da oralidade, ou seja, da sua fala. A consciência linguística, ela tem diversos níveis de dificuldade, a gente consegue percebê-la bem no iniciozinho, se desenvolvendo nas crianças, até que elas conseguem fazer coisas mais refinadas, de efetiva manipulação das estruturas linguísticas. E também tem a ver com esses níveis linguísticos, ou seja, a língua ela se divide em estruturas de diferentes tipos, desde as menorzinhas, que são os sons, até as maiores, que são as estruturas das sentenças e interiores à sentença também. Bom, de modo bem simples, a consciência linguística é essa capacidade que a gente tem de pensar sobre a língua. E uma vez pensando sobre a língua, conseguir mexer nessas estruturas conforme a gente quer. Se nós pensarmos no mundo da criança, a consciência linguística nada mais é do que brincar com as palavras, brincar com as estruturas que são maiores ou menores que a palavra também. Se nós observarmos uma criança brincando, quando ela toma um brinquedo nas mãos, ela está começando a prestar atenção a esse brinquedo, a como ele funciona e o que ela pode fazer com ele. A consciência linguística funciona de forma muito parecida, só que aí o brinquedo vai ser a própria língua e as estruturas que compõem essa língua. Dentro dessas estruturas, como eu falei, nós temos as menorzinhas, que são as de som, e essas são muito importantes para a alfabetização. E a gente pode começar a desenvolver e ir aprimorando em diferentes níveis, seja nas estruturas dos sons, e aí nós temos a consciência fonológica, as estruturas dos morfemas, que são maiores que os sons e menores que as palavras, e aí nós temos a consciência morfológica. Temos a consciência do que significa uma palavra, que também é bem importante para as crianças conseguirem perceber onde segmentá-las, por exemplo, na escrita. E a consciência sintática, que significa, então, as estruturas que estão no nível da sentença, que fazem relação com a composição e a organização das palavras dentro de uma frase. Existem outros níveis também sobre os quais eu não vou falar hoje, como a consciência semântica, que tem a ver com o significado das palavras, a consciência pragmática, que tem a ver com perceber como a língua funciona num contexto, e até mesmo a consciência sobre as variedades da língua, quando a criança percebe que as pessoas podem falar, mesmo o português, de formas diferentes, à medida, é claro, que elas conhecem outras variedades da língua. Essas habilidades são muito importantes na sala de aula, mas a gente pode começar a desenvolver bem cedinho, mesmo em casa ou na educação infantil, com brincadeiras bem simples. Então, com as crianças pequenininhas, a gente começa, em geral, pela consciência fonológica, que é essa dos sons da língua, e depois a gente vai progredindo para outros níveis conforme elas vão ficando mais maduras também, cognitivamente falando. Isso tudo é muito importante na sala de aula e é importante o professor perceber que a consciência linguística ele vai despertar na criança e depois vai seguir desenvolvendo, né? Então, da educação infantil ao longo dos anos escolares. E a gente pode perceber, então, alguns rudimentos dessa consciência linguística quando ela está nascendo, né? E aí existem teorias como a do modelo de redescrição representacional, que nos mostram esses diversos níveis, né? Então, o primeiro nível em que as estruturas começam a ficar explícitas para o sistema mental da criança, né? Então, a gente começa a perceber que ela está ficando atenta para essas coisas, e depois essa consciência vai se desenvolvendo até se tornar propriamente dito o que a gente entende como consciência, que é então essa habilidade de pensar sobre a língua, tomá-la como objeto do pensamento e manipulá-la de forma intencional, ou seja, fazer coisas de propósito com essas estruturas que a gente conhece sobre a língua. Então, no nível mais avançado disso, ela não só consegue acessar conscientemente essas estruturas, como também consegue falar sobre elas. Então, a gente pode perguntar para as crianças, não só para
por exemplo, identificar palavras que terminam do mesmo jeito, mas pedir para que ela explique, por exemplo, por que que tu acha que papel e pastel rimam? Né? E ela vai explicar, por exemplo, porque elas terminam do mesmo jeito. Né? Então, aqui já é um outro nível ainda mais rebuscado de consciência linguística. Espero que você tenha gostado e que você continue acompanhando os nossos vídeos. Até mais!